Olha, não é a primeira vez que alguém fala sobre Arthur Berlet, um camponês do Rio Grande do Sul que escreveu um livro narrando a sua passagem pelo planeta Acarte, que fica a 65 milhões de quilômetros da Terra. Essa interessante história está contada no livro Os Discos Voadores, da Utopia à Realidade, narrativa de uma real viagem a outro planeta. E é sobre isso que nós vamos falar. E esse é o livro escrito por Arthur Berlet, Os Discos Voadores, da Utopia à Realidade. Esse livro ele escreveu por orientação dos acartianos, que disseram querer passar uma mensagem ao planeta Terra. E fatos pitorescos você vai encontrar nessa narrativa. Inclusive, esse livro eu tive a honra de receber autografado por uma das filhas de Arthur Berlet, a Ana Berlet, no ano de 2016. E vale salientar que no Brasil, o caso de Arthur Berlet é um dos mais bem documentados na história da ufologia no nosso país. Arthur Berlet morreu já com idade avançada e sustentando essa sua narrativa de que passou 8 dias em um outro planeta convivendo com extraterrestres. Ao final eu peço que você deixe o seu comentário e se você quiser adquirir o livro Os Discos Voadores da Utopia à Realidade, vou deixar aqui na descrição como você adquiri-lo. Deixe o seu comentário e vamos falar sobre a história de Arthur Berlet, o homem que passou 8 dias em outro planeta. Arthur Berlet era um tratorista que acumulava também a função de fotógrafo, uma profissão rentável àquela época, e arrecadando ali o dinheiro de serviços prestados como fotógrafo no interior de Sarandi, ele retornou para casa a pé, aí uma distância de 19 quilômetros, e por volta das 19 horas, passando numa região de campo, ele avistou uma luz não muito forte e a curiosidade o levou, porque ele se lembrou de uma lenda da região que dizia que quando você visse uma luz forte em uma região deserta, você poderia encontrar ali uma mina de ouro. Acontece que a curiosidade o levou para próximo dessa luz e lá chegando ele identificou duas personalidades, duas pessoas, duas figuras humanas ou humanoides, e quando ele pensou em questionar alguma coisa, um facho de luz o tragou. E quando ele acordou, já estava dentro de uma nave, e voando pelo espaço, com destino ao planeta Acarte. No livro Os Discos Voadores, Arthur Berlet narra detalhe por detalhe a sua viagem, como ele acordou dentro dessa nave e lá estava estático, imóvel, vendo a movimentação, e quando ele chegou no planeta, que ele viria a saber chamava-se Acarte, que tinha mais de 20 bilhões de habitantes e que ficava a 65 quilômetros do planeta Terra. Acontece que, embora possa parecer uma história muito esquisita, alguns fatos chamam a atenção para a capacidade tecnológica desse planeta narrado por Arthur Berlet, porque ele fala de coisas que só viriam a ser conhecidas com a pouca tecnologia que os terráqueos dispunham à época, como por exemplo em 1958, quando se deu essa sua viagem ao planeta Acarte, ele, de volta para o planeta Terra, ele diz que de dentro da nave ele viu o planeta Terra e disse: "A Terra é azul". Essa frase seria dita pela primeira vez ao mundo inteiro apenas 3 anos depois, em 1961, quando o americano Yuri Gagarin se tornou o primeiro
homem do planeta Terra a passear pelo espaço sideral. E de lá ele disse: a Terra é azul. Só que isso já havia sido narrado por um brasileiro do sul do país, Arthur Berlet, em seu livro Os Discos Voadores, da Utopia à Realidade. É, no mínimo, curioso, né? Outro fato curioso dessa narrativa de Arthur Berlet é de que o planeta Carte vivia, né, e usava apenas como fonte de energia, ou seja, uma energia sustentável, pura e limpa, a energia solar. Todos os imóveis, né, todos os prédios, os veículos do planeta Carte tinham como fonte primária, aliás, única de energia, a luz solar. E acontece que àquela época ainda fosse incipiente, essa tecnologia já estava chegando ao mundo e também ao Brasil, mas não era conhecido de um pacato cidadão de uma pequena cidade do interior do sul do país, né? Até mesmo os meios de comunicação não davam tanta relevância a essa nova tecnologia que surgia no mundo. Acontece que Arthur Berlet narra detalhadamente no livro Os Discos Voadores como funcionava o uso da energia solar para tudo que se fazia no planeta Carte. Uma outra curiosidade é que Arthur Berlet se comunicava e era ciceroneado por um acartiano que falava alemão, idioma que o Arthur Berlet também falava fluentemente por ser descendente de alemães. Acontece que até mesmo quando nós citamos aqui a distância de 65 milhões de quilômetros do planeta Terra, quando Arthur Berlet perguntou a distância e o acartiano disse a ele, nessa época, ou seja, como que um camponês iria imaginar e narrar de que a distância de um planeta para outro em determinada época somava determinada quilometragem e em outra época poderia ser uma distância diferente daquela. A ciência viria a mostrar posteriormente de que a distância da Terra para o Sol, a distância da Terra para a Lua, a distância da Terra para outros planetas do nosso sistema solar também, elas são variáveis de acordo com o período. A distância nunca é fixa, né? Ela nunca é a mesma. Uma curiosidade. E o próprio acartiano também diz que levava-se o tempo entre 36 e 38 horas, a depender da data da partida ou do deslocamento de Acarte para a Terra ou vice-versa. Nessa sua conversa com o acartiano, Arthur Berlet estava na casa desse extraterrestre e diz que uma coisa o deixou pasmo, quase que paralisado. Ele viu que esse acartiano ligava um aparelho acima da mesa e conversava com a sua esposa como se estivessem presentes, só que a sua esposa estava em outra localidade do planeta Carte. Isso era inimaginável, né? Nem mesmo os filmes de ficção da época traziam essa informação e hoje nós vemos com que total facilidade aqui no planeta Terra nós nos comunicamos com quem está do outro lado do planeta apenas usando um aparelho ou uma tela como aquela que ele narra no seu livro no ano de 1958. Confira um trecho dessa narrativa no livro de Arthur Berlet. Daí dirigiu-se ele a uma mesa sobre a qual havia um aparelho parecido com um rádio. Um pouco acima, na parede, havia um vidro de uns 30 por 30 centímetros, cor de palha. Ele apertou um botão, ouviu-se um zumbido e, esperando um pouco, tamborilou com os dedos na mesa. De repente apareceu um rosto feminino no vidro. Pensei comigo, é uma televisão. Mas, para o cúmulo dos cúmulos, a mulher falava sorridente e a Cork lhe respondia sorrindo também. Pensei, estou perdido. Meu bom amigo enlouqueceu. Também não era para menos.
falando com um rosto de mulher, refletindo num televisor, só podia estar louco. Outra curiosidade é que Arthur Berlet narra que os meios de transporte ou os veículos acartianos não transitavam apenas pelo solo, eles voavam pelo espaço, inclusive estacionavam à porta dos apartamentos de todos os prédios, esses inclusive abastecidos por energia solar, coisa que nós só viríamos lá na frente em filmes de ficção. E o autor do livro Os Discos Voadores da Utopia à Realidade narra que a sua ida ao planeta Acarte foi um incidente. Os acartianos estavam visitando a Terra para ver como que eles poderiam plantar o trigo cultivado em nosso planeta e estavam ali fazendo a coleta de algumas amostras de trigo quando se depararam com Arthur Berlet. E confundindo ou pensando ser ele um agricultor, resolveram levar para o planeta, contrariando as determinações do planeta Acarte de que não poderiam, em hipótese alguma, nunca levar um terráqueo para esse planeta. Mas ele foi, e ele narra essa história toda, inclusive de que os acartianos pediram para que ele fizesse ou escrevesse o livro para deixar uma mensagem ao planeta Terra. E ainda, no livro Os Discos Voadores, Arthur Berlet mostra os desenhos que ele fez de próprio punho, mostrando ali as dimensões da nave, dos prédios acartianos, inclusive dos animais que, segundo ele, eram muito maiores do que os do planeta Terra. Ele diz que ficou relutante em escrever essa história, mas o fez porque havia uma determinação. Escreveu num caderno de anotações comuns com lápis e, posteriormente, o livro Os Discos Voadores, da Utopia à Realidade, narrativa de uma real viagem a outro planeta, foi traduzido para vários outros idiomas e também publicados em outros países. Inclusive o livro manuscrito e alguns objetos que o Arthur Berlet usava quando da sua viagem, como também a máquina fotográfica que ele estava no dia em que foi abduzido, os desenhos que ele fez do que ele viu por lá, estão reservados em um acervo do Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência, no Rio Grande do Sul. É evidente que muitos acreditam, outros não, na questão de abduções, ou da ufologia, mas o fato é que Arthur Berlet, um cidadão comum, simples, de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, escreveu essa história e morreu narrando essa história, palestrando, contando para os seus filhos quando sentava-se em noites de céu estrelado e apontava para o céu mostrando e dizendo: eu estive lá no planeta Acarte. Uma das coisas que me chama a atenção e que sugere de que isso possa ser apenas da imaginação de Arthur Berlet é o subtítulo do livro, Os Discos Voadores, da Utopia à Realidade. Considerando que utopia seja um sonho impossível, seria esse um sonho impossível de Arthur Berlet? Se for, ele poderia estar ali colocando no papel aquilo que seria um sonho impossível seu, uma utopia. Mas será que ele não está se referindo à utopia de muitos outros terráqueos que sonham em conhecer outros planetas? O fato é que essa história está muito bem detalhada no livro Os Discos Voadores, da Utopia à Realidade, escrito por Arthur Berlet, o homem que passou 8 dias no planeta Acarte. Se você quiser ler esse livro, o link da descrição aqui vai estar indicando como você pode consegui-lo.
Um abraço a todos, comente o vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal.